É preciso ter muita responsabilidade com o que a gente fala, na vida e também no futebol. Em tempos de redes sociais, onde todo mundo tem voz, é fácil criar um coro de idiotas. E como já diria Nelson Rodrigues, pela quantidade, os idiotas têm potencial para dominar o mundo. Fazer um julgamento precipitado de alguém pode sim determinar o futuro de um jogador, prejudicar sua carreira e até a vida do ser humano por trás do atleta. O Rafael Ramos chegou no futebol brasileiro cheio de expectativas, não expectativa da torcida, que mal conhecia o lateral, mas expectativa do próprio jogador por vir jogar em um clube em um outro continente, mas que ele sabia que estava chegando em um gigante, um dos maiores clubes do futebol mundial, por indicação do treinador. Era a oportunidade de mudar completamente a sua carreira. Mas bastou um momento de dúvida, uma discussão mal explicada, uma acusação para que o jogador fosse colocado como algo que ninguém nessa vida quer ser. Uma acusação que quase custou a carreira do atleta e que acabou marcando para sempre a passagem dele no futebol brasileiro. E depois disso, meu amigo, o Rafael Ramos perdeu espaço e nunca mais foi o mesmo com a camisa do Corinthians. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu? Qual é a verdade de toda essa polêmica? E onde é que o Rafael Ramos tá hoje? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora no canal e deixa um like no vídeo. Quero te lembrar ainda que esse vídeo aqui é patrocinado pela MRE, tá? Um método exclusivo para você conseguir renda extra, ganhar dinheiro na internet sem aparecer, ganhar em dólar. E se você quer saber mais sobre isso, se você quer mudar a sua realidade financeira e quer começar 2025 bem diferente da maneira que você terminou 2024, então clica no link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, que você vai para uma tela onde o Ian vai te explicar num vídeo muito bem como funciona e como você faz para ter uma realidade completamente no ano que vai chegar aí de 2025, beleza? É difícil falar, como que eu fico lá atrás, é difícil eu me expor agora, então não tenho o que falar. Deixar as autoridades ver que se tem imagem, se não tem, pra decidir o que fazer. O que o Denilson relatou pra vocês ali no vestiário? Oi? A polícia foi no vestiário, né? Não vi. O que o Denilson relatou pra vocês após o jogo? Principalmente você que tava lá do outro lado. Ah, cara, eu posso falar que eu vi pouca coisa, entendeu? Agora, mas igual eu falei, tem que esperar pra ver as imagens aí, pra ver se aconteceu ou se não aconteceu. Mas nem Quando eu cheguei, já tinha fechado já. E eu não fiquei a par do assunto. Eu acho que melhor para responder, a pessoa melhor para responder deve ser o Edenilson, né? Quando ele passar aí, vocês podem perguntar para ele. Essa hesitação dos jogadores do Internacional para tomar partido em algo que aconteceu em campo mostra bem a gravidade e como o caso na época deixou muita gente dividida entre o que aconteceu e o que não aconteceu de fato naquela briga. Em maio de 2022, durante uma partida entre o Corinthians e o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Edenilson acusou o Rafael Ramos, lateral português do Corinthians, de ter feito um insulto racista e chamá-lo de macaco. O jogador português negou essa acusação, alegou que houve um mal-entendido devido ao sotaque português e que ele falou, na verdade, um palavrão, um termo comum em Portugal. A acusação foi tão séria que depois disso, o Rafael Ramos chegou a ser preso, detido e só saiu depois do pagamento da fiança de R$10.000. Acusou o Rafa de ter racismo, só que o Rafa falou que não disse outra palavra em português de Portugal, que é diferente, né? Que a gente também eu não sei pronunciar. Qual palavra? Eu não sei qual foi a palavra, mas ele disse que não teve ofensa a racismo. Então, a gente ficou todo mundo confuso, tanto é que o jogo prosseguiu. E agora a gente vai ver o que aconteceu realmente, ficou todo mundo confuso. Mas era uma palavra que parecia com a palavra macaco, por isso que ele entendeu, ou foi? Foi isso, foi o que parecia, mas a gente não tem a certeza. A gente não pode também acusar alguém, né, se a gente não tem a certeza. É isso aí. Agora, falando sobre o jogo...
Agora você imagina a situação para todos os lados. O Edenilson não é um fanfarrão, cara. É um jogador sério, um cara com respeito, jogador de seleção brasileira. O Edenilson foi jogador do Corinthians e tinha amizade com vários jogadores do Timão, além de ser um cara que era respeitado pelas duas torcidas. E eu tenho certeza absoluta que o Edenilson não tava de palhaçada, não tava pra brincadeira. Ele ouviu aquilo, naquele momento ele entendeu que o Rafael Ramos chamou ele de macaco. E o Rafael Ramos, cara, falou abertamente daquilo, mostrou a cara, mostrou que ele não tinha dito aquilo. Ele não se escondeu em nenhum momento, ele negava a acusação do Edenilson. Boa noite a todos, eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Edenilson. Já inclusive no fim do jogo eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco o receio de passar por mentiroso, e aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei. E foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje. Obrigado. E sim, você ouviu aqui, eu disse que eu acredito que o Edenilson ouviu aquilo, mas eu duvido muito que o Rafael Ramos tenha dito aquilo. Você consegue me entender? Eu tô dizendo, mas você consegue entender o que eu tô falando? Pois é, cara, eu acho que o Rafael Ramos disse uma coisa, acredito muito mesmo que o Rafael Ramos não chamou o Edenilson de macaco, mas foi aquilo que o Edenilson ouviu, pelo momento, pelas vivências do Edenilson, por tudo que ele carrega na vida dele, enfim. E o Rafael Ramos, pelo sotaque, naquele momento, na discussão, o Edenilson ouviu o cara dizer uma coisa e o cara disse, não, eu não disse isso, eu disse outra coisa. Mas quem é que ia conseguir mudar a cabeça do Edenilson naquele momento? Eu consigo acreditar no Rafael Ramos e também saber que o Edenilson não tava pra brincadeira. Ele entendeu aquilo, mesmo que o Rafael Ramos não tivesse dito. O Rafael Ramos tinha tanta certeza da inocência dele que ele contratou uma perícia particular para reforçar a defesa dele no caso. Essa perícia analisou os áudios do momento do suposto insulto e concluiu que ele não disse a palavra macaco, mas sim um palavrão que a gente usa muito aqui no Brasil também. Na verdade, a perícia concluiu que para pronunciar a palavra macaco é impossível você fazer isso sem os lábios se tocarem, e os lábios do Rafael Ramos não se tocaram naquele momento. E essa análise, ela foi utilizada como parte da estratégia da defesa para reforçar o que aconteceu naquele episódio, que foi um mal entendido causado pelo sotaque português. Mas mesmo com essa perícia, com essa análise, o caso seguiu gerando polêmica porque o laudo não teve um caráter definitivo e também não foi suficiente para convencer todas as partes envolvidas. O Ministério Público, no final das contas, decidiu arquivar o caso por falta de provas conclusivas que corroborassem a acusação do Edenilson. E cara, eu consigo imaginar a frustração do Edenilson na hora, porque isso é uma coisa séria. Ninguém quer sair por mentiroso ou por um cara que tá querendo aproveitar a pauta, que só quer acusar alguém para prejudicar o outro cara. Eu entendo o lado do Edenilson e acredito que ele não tava de brincadeira. Mas eu também consigo imaginar o alívio do Rafael Ramos, porque, cara, ninguém quer carregar esse rótulo de racista, sabe? Ninguém quer carregar isso, velho. E aqui é o seguinte, não houve uma definição sobre o caso, mas eu acredito no Rafael Ramos. Eu acho que o cara que contrata uma perícia, que depois do jogo vai lá no vestiário do Inter, confronta o Edenilson cara a cara sobre o que foi que aconteceu. O Edenilson, na época, chegou a dizer que perdoaria o Rafael Ramos se ele pedisse desculpa, mas o cara se negou a se desculpar, dizendo que ele não podia se desculpar por algo que ele não havia dito, que ele não era racista. O Rafael Ramos dentro do vestiário do Corinthians, do Internacional. Os dois foram lá. E você, Edenilson, falou assim pro Rafael Ramos, se você pedir desculpa pra mim agora aqui, que você me chamou de macaco, eu não vou fazer BO, não vou fazer nada. Sabe o que o Rafael Ramos falou pra ele? Eu não vou pedir desculpa pra você porque eu não te chamei disso, eu não sou racista. Eu não falei isso pra você. E não pediu desculpa. Isso no entendimento do Rafael Ramos. A justiça, o delegado, o BO, ele foi preso, pagou os 10 mil, mas tem que provar que o menino é racista. E ele disse, e aí na edição, você que tá ligado aí, ó, na edição dá pra perceber nitidamente que ele fala macaco. Mas só que antes de falar macaco, ele fala, eu não falei macaco pra você. Só que editaram macaco só, né?
E ele não falou. Eu não sei o que o Veloso pensa, o que o Souza... E vou reforçar aqui, por mais que eu acredite no Rafael Ramos, que ele não tenha dito aquilo, eu também acredito no Edenilson. Eu acho que naquele momento ele ouviu aquela palavra, que ele tá convencido que o cara chamou ele daquilo e que ele não vai mudar a respeito disso, entende? O Rafael pode não ter dito, mas foi o que o Edenilson entendeu naquele momento. E como é que você vai convencer uma pessoa que tem lá suas dores, suas vivências, ser um motivo pra tudo aquilo, de que uma coisa não aconteceu? Isso é uma coisa que o Edenilson entendeu errado, ouviu diferente, talvez pelo barulho, pela confusão, pelo sotaque, ou até mesmo porque no fim das contas, pode ser que o Rafael Ramos disse isso, não tem como provar, também não há como inocentar, é algo que só entre os dois vai ficar ali. Qualquer coisa pode ter acontecido. Eu prefiro acreditar na versão do Rafael Ramos e também acreditar que o Edenilson ouviu aquilo, cara. Não tem como você definir, dar razão pra alguém, é algo muito complicado. A acusação, o Edenilson não pôde provar. Eu consigo acreditar nos dois e dar razão pros dois. Os dois saíram como heróis e vilões. O Rafael, eu acredito na versão dele, mas tem gente que não acredita e o cara ficou marcado como racista. O Edenilson, eu acredito que tenha entendido isso, mas tem gente que acha que ele mentiu pra prejudicar o cara. A realidade é que numa briga dessas, não tem como ninguém sair ganhando. O Edenilson hoje é odiado pela torcida do Inter por ter vestido a camisa do Grêmio e também não é querido pela torcida do tricolor gaúcho. O Rafael Ramos aos poucos foi perdendo espaço no Corinthians por rejeição de uma parte da torcida e também pelas lesões e escolhas dos outros treinadores, ele acabou não jogando tanto com a camisa do Timão. Muito feliz, claro, por voltar a jogar e a contribuir numa noite importante para nós, uma vitória importante para o Corinthians. Passei alguns momentos difíceis, claro, nenhum jogador gosta de ficar de fora, nenhum jogador gosta de ficar sem jogar por algum tempo, fiquei um tempo bastante longo, mas trabalhei sempre da mesma forma e sabia que algum dia ia chegar a oportunidade, chegou hoje, dei o meu melhor e é isso, o futebol também às vezes tem destas questões. Eu queria que você falasse desse período todo aí, teve uma lesão, mas depois não estava só sendo utilizado, como foi treinar sem jogar e hoje conseguiu desenvolver um bom futebol, mas eu queria que você falasse do período mesmo, assim, quanto é difícil para o jogador ficar tanto tempo sem entrar em campo. Como eu acabei de dizer, o nosso objetivo é treinar para jogar, é o nosso trabalho, o meu objetivo é treinar para jogar todos os fins de semana, todos os jogos, está disponível pelo menos para jogar, mas tenho a consciência tranquila que dou sempre o meu melhor a cada treino, a cada dia, sei que sou a melhor pessoa e melhor jogador a cada dia e estou a dar o meu melhor para dar dor de cabeça ao treinador, que é por isso que eu estou cá também. Ele não é um jogador ruim, mas por tudo que houve, ele acabou sem clima no Corinthians. Mesmo sem ter sido condenado, ficava aquela impressão, sabe, que não dava match com a torcida do Timão. Cara, não tem como. É algo que mesmo que o cara não tenha sido condenado, sempre vai ficar aquela mancha, sabe? Sempre vai ficar aquilo na memória. Não teve nada que ele fez pelo Corinthians em campo que marcou mais a passagem dele com a camisa do Timão do que esse episódio. O Rafael precisava de novos ares e assim ele deixou o Corinthians e acertou com o alvinegro cearense, o Ceará, o Vozão. E no Ceará ele foi importante demais para o clube conquistar o acesso de volta à Série A do Brasileirão e conseguiu se firmar no futebol brasileiro. Estamos a preparar com muito foco, muita seriedade, porque o único objetivo é a vitória para conseguirmos finalmente entrar no G4 e manter até ao final. Estamos muito sérios, muito focados, com o único objetivo. Todo o grupo está a pensar no mesmo e ainda por essa crescente que é um rival regional ainda, temos mais vontade ainda de vencer esse clássico. Mais uma vez eu vou dizer, não acho o Rafael Ramos um cracaço de bola. Na verdade, acho ele um jogador bem ok, mas que, cara, ele pode sim ter o seu espaço por aqui, como tem agora no Ceará, consegue jogar, é um cara que é útil pro clube, sabe, que se de repente nada disso tivesse acontecido, ele podia ter tido mais chances no Corinthians. Acho que a história dele seria diferente sem todo esse episódio polêmico que marcou o cara. E muito disso é porque as pessoas hoje querem por si só fazer seus julgamentos, darem suas sentenças, sem se importar mesmo com os fatos ou com a decisão das autoridades competentes. Muito antes da sentença do juiz, as redes sociais já tinham condenado o cara, o que obviamente podia ter acabado com a carreira dele e também com a vida do cara. Imagina só, você sair por aí no Brasil
com a marca de racista. Não é fácil, não pode sair por aí apontando o dedo sem ter certeza absoluta do que fala. O que mais me impressionou foi a postura dele no caso, de não aceitar de jeito nenhum o que era mais fácil. Ele podia ter sido covarde, se desculpado com o Edenilson ali no vestiário e encerrado tudo ali, mas ele foi até o fim defendendo que ele não havia dito aquilo, ele não aceitou ser marcado como racista. E cara, por isso eu admiro demais a postura do Rafael Ramos, sabe? De realmente brigar pra cara, eu não sou isso, eu não falei isso. Mas isso, com tudo isso, eu não tô tentando diminuir o que o Edenilson, a forma que ele se manifestou, o que ele falou, não tô querendo dizer aqui, sabe, que olha, o Edenilson mentiu. Não é nada disso, velho. Acho que o Edenilson ouviu aquilo, tô até repetitivo de tantas vezes que eu tô falando isso no vídeo, mas é importante, porque vão ter os idiotas aqui que vão falar, ah, o Edenilson quis se aparecer. E eu não acredito nisso de verdade, tá? Mas eu queria saber de você, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que se não fosse esse episódio, o Rafael Ramos teria tido mais chances no Corinthians? Você gostava do lateral? É um bom jogador? Desejo sucesso pra ele lá no Ceará e quero saber a sua opinião, comenta aqui. E cara, lembra daquele garoto Felipe Augusto? Pois é, aquele que brilhou um pouquinho pelo Corinthians e depois sumiu. Sabe o que aconteceu com ele? Clica aqui que eu te conto melhor essa história.